Dê uma olhada para os seus tornozelos agora mesmo. Ou melhor, tente se lembrar do momento em que você tirou as meias ontem à noite, antes de deitar. Se você notou aquela marca profunda no tecido, uma espécie de valeta ou sulco que demorou vários minutos para sumir da sua pele, você não está apenas vendo um sinal de cansaço ou de que o elástico estava apertado. O que você está vendo é um grito silencioso vindo de dois órgãos do tamanho do seu punho que estão, neste exato momento, lutando para manter o equilíbrio químico do seu sangue. Você provavelmente passou a mão ali, sentiu aquela textura estranha, um pouco inchada e pensou, é a idade. Ou talvez, comi muito sal hoje. É o que todo mundo pensa. É o que o sistema quer que você pense para que, daqui a 5 ou 10 anos, você se torne um cliente fiel de uma clínica de diálise. Mas eu quero que você caminhe comigo agora até a sua cozinha. Imagine-se abrindo o armário acima do fogão ou aquela gaveta da geladeira onde você guarda o que considera mais saudável. Lá existe algo, um alimento, talvez um hábito, que você carrega há décadas. Algo que sua mãe servia, algo que está no topo de todas as recomendações de superalimentos que você lê nas revistas e vê na televisão. E o que eu vou te dizer hoje, com a autoridade de quem vê rins falhando em silêncio todos os dias no consultório, é que para você, que já passou dos 55 anos, esse queridinho da saúde pode estar destruindo microscopicamente as unidades de filtragem do seu corpo. A medicina padrão adora dizer que a perda de função renal é uma fatalidade do envelhecimento. Eles te mostram um gráfico, apontam para a sua idade e dizem que é normal o rim trabalhar menos aos 70 do que aos 30. Isso é uma meia-verdade perigosa. O que não te dizem é que essa queda não é um cronômetro biológico inevitável, mas sim o resultado de um desgaste por abrasão química que acontece 3 vezes ao dia, em cada refeição. Quando você olha para os seus exames e vê a creatinina subindo um pouquinho a cada ano, você não está vendo o tempo passando. Você está vendo as cicatrizes de uma batalha que seus rins estão perdendo porque ninguém te deu as armas certas para defendê-los. Sabe aquele cansaço que você sente no final da tarde? Aquela névoa mental? Uma dificuldade de concentração que você atribui ao sono ruim? Ou talvez aquela coceira inexplicável na pele? Ou um gosto metálico sutil que aparece de vez em quando? O sistema médico vai te dar um suplemento para a energia, um creme para a pele, ou vai dizer para você descansar mais. Eles não têm tempo, em uma consulta de 12 minutos, para explicar que seus rins já perderam 40% da capacidade e que o sangue está ficando levemente sujo, intoxicando seu cérebro e seus nervos. O sistema não é desenhado para te manter longe da doença. Ele é desenhado para gerenciar sua falência quando ela se tornar lucrativa. Nos próximos 20 minutos, eu vou rasgar esse roteiro de conformidade. Eu vou te mostrar exatamente o que a ciência clínica de ponta, aquela que não chega às manchetes porque não vende remédio de uso contínuo, diz sobre como proteger seus filtros biológicos. Eu vou revelar o mecanismo exato de 4 ameaças que estão na sua rotina agora. E a número 1 vai te deixar absolutamente chocado, porque é algo que você provavelmente comeu hoje de manhã, achando que estava ganhando 10 anos de vida. Você vai aprender a ler os sinais que o seu corpo dá antes que o exame de sangue acenda o alerta vermelho. Vou te entregar ferramentas práticas que custam R$ 0 e que podem ser aplicadas hoje mesmo para aliviar a carga sobre os seus néfrons e, quem sabe, reverter tendências que você achava que eram permanentes. Não é sobre viver com medo, é sobre viver com soberania. É sobre entender que, após os 60 anos, a margem de erro do seu corpo diminuiu, mas a sua inteligência para cuidar dele só aumentou. Fique comigo, porque esta conversa pode ser o divisor de águas entre uma velhice dependente e uma longevidade com autonomia total. Eu sou o Dr. Franklin e vamos começar a salvar seus rins agora. Para você entender por que seus rins estão sob ataque,
precisamos olhar para o que acontece dentro dessa máquina de alta precisão que você carrega nos quadris. Imagine uma central de tratamento de água que nunca desliga. Seus rins filtram cerca de 200 litros de sangue todos os dias. Isso significa que todo o seu volume sanguíneo passa por esses filtros aproximadamente 40 vezes a cada 24 horas. É um trabalho hercúleo de equilíbrio químico. Eles decidem o que fica, como as proteínas e os glóbulos vermelhos, e o que deve ser descartado, como a ureia, o excesso de potássio e as toxinas metabólicas. No corpo jovem, essa operação funciona com uma reserva de potência enorme. Você nasce com cerca de 1 milhão de unidades de filtragem em cada rim, chamadas néfrons. São estruturas microscópicas, tão finas que você não as veria sem um equipamento poderoso, mas são elas que mantêm você vivo e lúcido. A analogia que eu sempre uso com meus pacientes para explicar a mecânica renal é a de um filtro de piscina de altíssima performance operando em um ambiente de construção civil. Enquanto o filtro é novo e a água está relativamente limpa, ele dá conta do recado sem esforço. Mas à medida que os anos passam, se você começa a jogar areia, cimento e detritos nessa água, o motor do filtro precisa fazer cada vez mais pressão para a água passar pelas cerdas que estão ficando entupidas. Com o tempo, a pressão excessiva rompe as fibras do filtro. Uma vez rompidas, elas não se regeneram. Você não remenda um néfron. No rim, cicatriz é sinônimo de perda definitiva de função. Aqui entra o peso da idade que ninguém te explica com números reais. A partir dos 35 ou 40 anos, você perde naturalmente cerca de 1% da sua função renal por ano. É um declínio fisiológico. Aos 65 anos, é perfeitamente possível que você já tenha perdido 30% da sua capacidade original, mesmo sem ter nenhuma doença diagnosticada. O fluxo sanguíneo que chega aos rins diminui. Os vasos tornam-se menos elásticos e o volume total do órgão encolhe alguns milímetros. Isso significa que a sua margem de segurança é muito menor. Se um jovem de 20 anos toma um anti-inflamatório forte, o rim dele sente o golpe, mas tem reserva para absorver o impacto. Em você, que já está com o tanque na metade, cada agressão química é um passo acelerado em direção à falência. Vamos traçar a cadeia lógica do desastre que eu vejo no consultório. Tudo começa com um fator agressor. Digamos, uma dose alta de oxalato ou o uso de um remédio para dor. Esse fator provoca uma constrição súbita das arteríolas, os canos microscópicos que levam sangue para dentro do filtro. Com menos sangue chegando, a pressão interna do filtro sobe para tentar compensar, gerando um estresse mecânico absurdo. Esse estresse causa microinflamações nas paredes dos túbulos reais. A inflamação atrai células de defesa, que na tentativa de consertar o dano, acabam depositando colágeno e criando fibrose, que é o tecido de cicatriz. O resultado final que você percebe meses depois? Aumento da pressão arterial, inchaço nas pernas e uma fadiga que não passa com o café, porque o seu sangue está ficando carregado de resíduos ácidos que os rins não conseguem mais expulsar. E aqui eu preciso derrubar o maior mito da nefrologia popular, aquele que mantém as salas de espera cheias. A ideia de que, se eu estou urinando bem e a cor está clara, meus rins estão perfeitos. Isso é uma mentira técnica perigosa. O rim é um órgão extremamente resiliente e educado. Ele sofre em silêncio absoluto. Você pode perder 60% da função renal e ainda assim ter um volume de urina normal. O problema não é a quantidade de líquido que sai, mas a qualidade da limpeza que foi feita. Outro erro grave é confiar cegamente no valor de referência da creatinina que vem no papel do laboratório. Para um homem de 70 anos, uma creatinina de 1,2 pode parecer dentro do normal. Mas quando calculamos a taxa de filtração real, descobrimos que ele já está no estágio 3 da doença renal crônica. O sistema de saúde usa tabelas genéricas,
mas o seu corpo é individual. Existem 4 fatores fundamentais que agridem esse sistema. O primeiro deles são os medicamentos que você confia demais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, como o ibuprofeno ou o diclofenaco, funcionam bloqueando as prostaglandinas, que são as substâncias que mantêm os vasos do rim abertos. Quando você toma um desses para uma dor nas costas, você basicamente desliga o fluxo de oxigênio dos seus rins. É como um apagão programado. Em um idoso, esse apagão de algumas horas pode ser o suficiente para matar milhares de néfrons de uma vez. O segundo fator é a desidratação invisível. Com o passar dos anos, o seu centro da sede no cérebro torna-se menos sensível. Você para de sentir sede, o sangue fica mais viscoso, como um mel grosso, e os rins precisam fazer uma força descomunal para filtrar esse fluido denso. O número é claro. Uma queda de apenas 2% na hidratação corporal já reduz a eficiência da filtração glomerular em quase 15%. O terceiro fator é o excesso de proteína processada. Quando você consome quantidades exageradas de carne vermelha ou suplementos de proteína sem orientação, o subproduto disso é a ureia. A ureia é uma substância tóxica que precisa ser expelida. Quanto mais ureia no sistema, mais trabalho de pressão o rim tem que fazer. É como forçar um motor de carro popular a puxar um caminhão de carga em uma subida íngreme todos os dias. E o quarto fator, o mais surpreendente, é o acúmulo de cristais de oxalato vindos de alimentos saudáveis. Esses cristais agem como pequenas lâminas de vidro passando por dentro dos seus túbulos reais, cortando as células por dentro e gerando uma inflamação crônica que ninguém associa à comida. Lembro-me de um caso marcante, um paciente de 62 anos, maratonista, extremamente cuidadoso com a saúde. Ele chegou ao consultório com a creatinina subindo assustadoramente. Ele não bebia, não fumava, comia o que chamavam de dieta limpa. O problema? Ele tomava um suco verde com meio quilo de espinafre cru todos os dias e usava naproxeno para as dores musculares do treino. Ele estava destruindo os próprios rins em nome da saúde e da performance. Ele achava que estava se protegendo, mas estava jogando areia fina no seu filtro de alta precisão. Quando entendemos essa fisiologia, fica claro que o rim não falha por azar. Ele falha por excesso de carga. Olha, eu preciso ser muito honesto com você agora. E uma forma que talvez o seu médico de convênio ou o clínico geral do posto não possa ser. O sistema de saúde em que vivemos, essa estrutura gigantesca de hospitais, seguradoras e indústrias, não foi desenhado para te ver saudável e independente aos 90 anos. Ele foi desenhado para gerenciar doenças crônicas. Existe um código de faturamento para prescrever um remédio de pressão. Existe um valor de tabela para uma sessão de hemodiálise. Mas não existe um incentivo financeiro para que um médico passe 40 minutos te explicando como o espinafre que você bate no liquidificador está criando microcristais que rasgam seus rins por dentro. No atendimento padrão, você tem 12 minutos de relógio. Nesses 12 minutos, o profissional precisa olhar seu exame, bater o carimbo e passar para o próximo. O sistema não tem tempo para a sua prevenção. Ele só tem pressa para o seu diagnóstico. É por isso que as soluções padrão que te entregam por aí costumam falhar de forma tão previsível. Quando você chega com as pernas inchadas ou com a pressão subindo, a resposta automática é um diurético. O diurético força o seu rim a trabalhar sob chicote, jogando água fora para baixar a pressão no encanamento. Funciona no curto prazo? Sim, o inchaço diminui. Mas o mecanismo real, a saúde das células que filtram o sangue, continua sendo ignorada. É como bombear água para fora de um barco furado, em vez de tampar o buraco. Ou então te dão uma dieta genérica de coma menos sal e menos gordura. É uma orientação preguiçosa. Para quem tem mais de 55 anos,
O problema muitas vezes não é o sal que você coloca na comida, mas a carga de resíduos que você não consegue mais processar. O sistema te entrega uma pomada para coceira na pele, mas não te diz que aquela coceira é fósforo acumulado porque seu filtro renal está entupido. Eles tratam o galho, enquanto a raiz está apodrecendo no escuro. E você, sem saber, acaba cometendo erros clássicos que aceleram esse processo. O primeiro erro, e talvez o mais irônico, é o erro da virtude. É o que eu chamo de armadilha do superalimento. Você lê que o amêndoa faz bem para o coração, que o espinafre é rico em ferro e que a beterraba melhora a circulação. Então, com a melhor das intenções, você passa a comer isso todos os dias, em quantidades industriais. No corpo de um jovem, o excesso de oxalato dessas plantas é eliminado com certa facilidade. Mas em você, esses cristais começam a se acumular na medula renal. É um erro de lógica. Achar que se um pouco de algo é bom, muito é melhor ainda. Ninguém te ensinou que após os 60, a variedade é muito mais importante do que a quantidade. Você está sobrecarregando uma única via metabólica, e o preço é a fibrose, a formação de cicatrizes que reduzem sua capacidade de filtrar o sangue ano após ano. Outro erro crítico é o uso indiscriminado de suplementos de vitamina C em doses altas. Eu vejo pessoas tomando 2, 3 gramas por dia para evitar gripe. O que ninguém te conta do outro lado da porta do consultório é que o excesso de vitamina C é convertido em oxalato dentro do seu corpo. Você está literalmente fabricando pedras e areia nos rins, enquanto acha que está blindando sua imunidade. E o que dizer do uso crônico daqueles comprimidos laranjinhas ou vermelhinhos para qualquer dor muscular? Você toma como se fosse bala, porque vende sem receita. Mas cada vez que você faz isso, você está fechando as torneiras de sangue do seu rim. É um dano cumulativo. Não aparece hoje, não aparece amanhã. Aparece daqui a 5 anos, quando sua taxa de filtração glomerular despenca e ninguém sabe explicar o porquê. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque eu quero muito saber uma coisa de você. Escreva aqui embaixo, nos comentários, qual é a sua idade e se você já sentiu algum desses sinais que eu mencionei, como um inchaço que deixa marca na pele ou aquele cansaço que parece vir de dentro dos ossos. Eu leio esses comentários pessoalmente, porque eles me ajudam a entender quem está do outro lado da tela e me dão dados reais que os livros de medicina muitas vezes ignoram. Preciso desse retorno para que o próximo vídeo seja ainda mais cirúrgico para a sua realidade. Entenda o seguinte, o preço de cada erro que você comete sobe exponencialmente com a idade. Quando você tinha 20 anos, sua capacidade de regeneração era uma labareda. Hoje, ela é uma brasa que precisa ser cuidada. Após os 60 anos, a sua microcirculação já não tem a mesma elasticidade. O sangue demora mais para chegar às extremidades e a resposta imune é mais lenta. Se você inflama o seu rim hoje com uma alimentação errada ou com falta de água, o tecido cicatricial se forma 2 vezes mais rápido do que na juventude. O acúmulo de células senescentes, aquelas células zumbis que não morrem nem funcionam, é muito maior. É por isso que você não pode se dar ao luxo de seguir conselhos genéricos. Cada decisão à mesa ou na farmácia tem um peso 3 vezes maior agora. A boa notícia é que, embora o preço do erro tenha subido, o poder da correção também é imenso. Se você mudar a estratégia hoje, você para de fabricar cicatrizes e permite que os néfrons que ainda restam trabalhem com folga. E as ferramentas para isso não estão em uma farmácia de manipulação de luxo ou em procedimentos caros. Elas estão no seu controle diário, na sua cozinha e na forma como você organiza o seu dia. Agora que você entendeu o porquê e o como do desastre, eu vou te mostrar exatamente o que fazer para virar esse jogo de forma prática e imediata. Para recuperar seus rins e dar a eles a folga que eles imploram há décadas, você não precisa de uma farmácia de manipulação
ou de ingredientes exóticos que custam uma fortuna. O princípio fundamental do protocolo que eu vou te entregar agora é a recuperação de dentro para fora, através da estratégia da carga reduzida. Seu rim não quer um milagre, ele quer folga para conseguir se limpar. E essa folga começa com 5 ações concretas que você vai implementar a partir de amanhã. A primeira ação acontece nos primeiros 10 minutos do seu dia. Antes de qualquer café, antes de qualquer remédio, você vai ingerir o que eu chamo de solução de citrato. É muito simples. 300 ml de água em temperatura ambiente, nunca gelada, para não gerar um choque de vasoconstrição no sistema digestivo, misturados com o suco de meio limão espremido na hora. Por que o limão? O limão é riquíssimo em citrato. No seu sangue, o citrato se liga ao cálcio, impedindo que esse cálcio se ligue ao oxalato lá dentro dos seus rins. O citrato é como um segurança que impede a formação dos cristais. É a ferramenta mais barata e eficiente para prevenir o dano mecânico aos néfrons. Se você fizer isso todos os dias, em jejum, você já reduz em cerca de 40% a chance de formar microcristais de oxalato. A segunda ação é o que eu chamo de escudo de cálcio. Lembra que eu te falei que o oxalato das plantas é o vilão? Pois bem, você não precisa parar de comer seu chocolate amargo ou seu vegetal de folha escura de vez, mas você nunca, em hipótese alguma, deve comê-los sozinhos. Se você vai comer algo que tem oxalato, você precisa de uma fonte de cálcio no mesmo prato. Pode ser um pedaço pequeno de queijo curado, um iogurte natural sem açúcar, ou até uma colher de gergelim. O segredo está na química. O cálcio se liga ao oxalato ainda no seu intestino. Eles formam um complexo pesado que o seu corpo não consegue absorver para o sangue. Resultado? O oxalato sai pelas fezes e nunca chega a ver os seus rins. É uma proteção mecânica simples que o sistema não te ensina, porque prefere te vender o remédio para a pedra depois que ela já se formou. A terceira ação é a rotatividade obrigatória. A partir de agora, você vai seguir a regra dos 3 dias. Se você comeu espinafre na segunda, você só pode comer de novo na quinta. Na terça e na quarta, você vai usar couve, rúcula, alface ou agrião. Essas folhas têm níveis de oxalato 10 vezes menores que o espinafre ou a acelga. Essa diversidade impede o acúmulo de uma mesma sujeira química nos seus filtros. E mais um detalhe: se for usar folhas escuras, tente sempre refogá-las ou passá-las por água fervente e descartar essa água. O calor e a água levam embora cerca de 30 a 50% do oxalato livre. Agora, a quarta ação é uma prática física de 3 minutos que você vai fazer 3 vezes ao dia. O bombeamento periférico. Lembra da marca da meia no tornozelo? Aquilo é sangue e linfa parados. E sangue parado é sangue ácido, que sobrecarrega o rim. Você vai ficar de pé, atrás de uma cadeira para se apoiar, e vai subir na ponta dos pés e descer, batendo o calcanhar no chão com firmeza, mas sem violência. Faça isso por 60 segundos seguidos. Depois, sente-se e massageie os pés, do calcanhar em direção aos dedos, por mais 1 minuto. Isso ativa o retorno venoso e ajuda o seu coração a mandar o sangue de volta para os rins com a pressão correta, sem forçar as válvulas. Faça isso de manhã, à tarde e antes de dormir. O inchaço vai diminuir e a filtração vai aumentar, porque o sangue vai circular mais vezes pelos filtros. A quinta ação é a limpeza dos hábitos. Se você toma mais de 500 mg de vitamina C por dia em suplemento, pare imediatamente e converse com seu médico. Como eu te expliquei, o excesso vira oxalato. E sobre a água, não beba 2 litros de uma vez. O rim não consegue processar um dilúvio. Beba 200 mg a cada hora. É o gotejamento constante que limpa o filtro, não a enxurrada. Para você não se perder, vamos organizar isso em um plano de 4 semanas. Na primeira semana,
Seu único objetivo é a hidratação e o limão em jejum. Acostume seu corpo a acordar com citrato. Só isso já vai mudar a cor e o odor da sua urina em 48 horas. Você vai notar que ela fica mais clara e menos pesada. Na segunda semana, você introduz o escudo de cálcio. Toda vez que comer algo que suspeita ter oxalato, amêndoas, batata doce, beterraba ou espinafre, você coloca uma fonte de cálcio junto. Comece também a prática física dos 3 minutos. Você vai notar que a marca da meia no tornozelo começa a sumir no final do dia. Na terceira semana, você foca na rotatividade. Troque o seu café da manhã repetitivo, troque as folhas da salada. É a semana de observar a digestão. Quando o rim trabalha melhor, o intestino também flui melhor. Você vai sentir menos estufamento. Na quarta semana, você vai consolidar tudo e fazer um teste de realidade. Como está seu nível de energia? Aquela névoa mental de tarde ainda existe? Se você seguir o plano, sua pressão arterial provavelmente estará mais estável e você se sentirá mais leve. Os resultados reais aparecem em prazos claros. Em 7 dias, o inchaço diminui. Em 3 semanas, a pele melhora e o sono fica mais profundo, porque o equilíbrio ácido básico do sangue está sendo restaurado. Em 3 meses, se você fizer um novo exame de creatinina e calcular sua taxa de filtração, você verá números que seu médico dirá que são improváveis para a sua idade. Mas não é mágica, é fisiologia aplicada. Não espere pelo susto do diagnóstico. Não espere a creatinina bater 2 ou 3 para começar a se importar. Seus rins estão aí, do tamanho dos seus punhos, trabalhando sem parar desde o dia em que você nasceu. Eles não pedem férias, eles só pedem que você pare de jogar areia nas engrenagens. O que eu te entreguei aqui hoje é o conhecimento que o sistema omite, porque uma pessoa que cuida dos próprios rins é uma pessoa que não precisa de tratamentos caros no futuro. Cuide deles hoje, com o limão de manhã, com o cálcio no almoço e com o movimento dos pés à tarde. Seus rins cuidaram de você por 60 anos. Agora é a sua vez de cuidar deles. Nos vemos no próximo vídeo para continuar blindando a sua saúde com a verdade que ninguém te conta.